Bom, olá pessoal, eu sou o professor Francisco Tarcísio do canal Conhecendo a Madeira e hoje nós vamos ter a satisfação aqui de conversar um pouco com o professor Leonardo Oliveira, da Universidade Federal de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. O professor Leonardo é engenheiro florestal pela Universidade de Santa Maria, com mestrado e doutorado em engenharia florestal. E atualmente é docente do curso de Engenharia Industrial Madeireira na Universidade Federal de Pelotas, onde ministra as disciplinas biodegradação e preservação da madeira e secagem da madeira. E ele também é o responsável pelos laboratórios de biodegradação da madeira e de secagem da madeira. Bom, eu quero começar agradecendo a sua presença, professor, e dizendo que é uma satisfação para nós termos a oportunidade de encontrá-lo aqui no canal e poder conversar junto com as pessoas que me seguem. Gostaria de, em primeiro lugar, lhe agradecer pela honra que está nos dando aqui no canal. Tá? Muito obrigado. Bom, professor Francisco, eu que agradeço o convite. Para mim é uma grande satisfação estar participando do canal, que eu acompanho. E então é muito grato aí pelo convite e fico à disposição. Espero aí atender às expectativas. Ok, seja muito bem-vindo. Professor, eu gostaria de começar a nossa conversa aqui pedindo que o senhor falasse um pouco mais sobre esse curso de Engenharia Industrial Madeireira, do qual o senhor é professor, né? Eu acredito que é um curso que muitas pessoas podem ter interesse em conhecer mais, em querer participar, seguir essa carreira, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco aí sobre o curso, sobre a duração, quantos anos a pessoa precisa permanecer se dedicando na faculdade a esse curso, a quantidade de vagas, formas de ingresso, enfim, né? Certo, professor. Bom, o curso de Engenharia Industrial Madeireira, aqui na Federal de Pelotas, teve início das suas atividades em 2006 e formamos nossa primeira turma em 2010. É um curso de engenharia que tem uma formação básica e profissionalizante típica das engenharias e, por fim, tem uma parte específica relacionada à madeira. Então, basicamente, é um engenheiro industrial com ênfase no setor madeireiro. É um curso com 5 anos de duração. A gente tem aqui na nossa universidade 2 formas de ingresso ao curso. São 44 vagas. Então, 40 delas são pelo SISU, do MEC, né? E outras 4, ou seja, 10% dessas vagas, é por um programa aqui da universidade chamado PAV, que é um programa de avaliação da vida escolar. Então, 4 alunos ingressam por esse programa. Né? É uma carreira nova, uma profissão nova aqui no Brasil. Né? A gente teve o início das atividades desse curso. Ele foi criado, né, na Federal do Paraná, lá em Curitiba, e acho que a primeira turma, se não me falha a memória, se formou em 2004. E o nosso curso aqui, então, começou as atividades em 2006. Né? É uma profissão nova, em outros países já existe há mais tempo, né, com algumas variantes na nomenclatura, enfim, mas é uma carreira já mais consolidada em vários outros países. Né? Entendi. Então, é um curso recente, tecnicamente, né? Professor, quantas universidades no Brasil hoje estão oferecendo esse curso? E como é o mercado de trabalho para quem se torna engenheiro industrial da madeira, né? Acho que é assim que chama, né? Engenheiro industrial madeireiro. Bom, a gente tem aqui no Brasil, atualmente, né, em funcionamento que eu tenha conhecimento, 4 cursos de engenharia industrial madeireira. Né? É o curso da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, que é o mais antigo, né? Como eu mencionei, foi onde foi criado, a partir lá do curso de engenharia florestal se criou esse curso.
nós temos o nosso aqui da Federal de Pelotas, temos também um curso na Federal do Espírito Santo e também na Unesp, no campus de Itapeva, no estado de São Paulo. Então, são quatro cursos espalhados aí, basicamente aqui na região sul e sudeste do país, né? Me perguntou também quanto à colocação, né, a atuação desse profissional. Pois bem, professor Francisco. A gente tem tido egressos, né, que tem se colocado em várias áreas, na verdade. Em primeiro momento, assim, ele é um curso de engenharia, né? Como eu mencionei, ele tem uma formação típica na área da engenharia. Então, possibilita aos egressos, no primeiro momento, né, se enquadrar em algumas atuações abrangentes assim, do engenheiro. Né? Às vezes tem vagas em empresas ou concursos, né, do campo amplo da engenharia, e aí ele está habilitado. E mais especificamente, né, dentro realmente do setor produtivo da indústria, né, de base florestal, que atua no setor madeireiro, ele atua daí em todos os segmentos. Né? Então, por exemplo, a indústria de celulose e papel, a indústria de painéis de madeira, a indústria moveleira, a gente tem vários egressos na indústria moveleira, a indústria de processamento mecânico da madeira, né, serrarias, com toda a sua estrutura, né, desde a secagem, a própria serraria, outras indústrias relacionadas ao nosso setor, indústrias, por exemplo, como a indústria de madeiras de maior valor agregado, né? Por exemplo, indústrias relacionadas a pisos, esquadrias, enfim, né? Então toda essa gama de indústrias da madeira serrada e a madeira tratada, né? Indústria de preservação da madeira, e também tem vários profissionais atuando em indústrias que abastecem o nosso setor, né? Por exemplo, indústrias que trabalham na parte de automação, com desenvolvimento de equipamentos para automação, indústrias que trabalham com adesivos para madeira, indústrias que trabalham com outros produtos químicos relacionados aí que atendem o setor madeireiro. Enfim, toda a cadeia, né, relacionada à indústria madeireira, há possibilidade, né, esse profissional está apto a atuar. E ela é uma indústria muito ampla e muito presente aqui, né, no país. Muitas vezes a gente não se dá conta, a gente não visualiza essa indústria, né, mas ela é muito ampla realmente. Eu não mencionei também a questão, um outro campo aí que nós temos alguns egressos atuando, também é na área de construção civil, relacionado principalmente a construções em madeira, né? Então tem algumas empresas trazendo algumas técnicas novas, sistemas construtivos em madeira, e esse espaço aí o engenheiro industrial madeireiro também está atuando, também está colaborando aí nesse setor. Então, embora pareça um pouco específico, como a madeira é um material tão múltiplo, né, de tanta diversidade, de tanta potencialidade de usos, a gente pode ter aí um engenheiro industrial madeireiro atuando numa indústria de fósforos, né, numa indústria de palitos de dente, até uma empresa que atue com um setor aí de estruturas em madeira, né, passando por todos esses segmentos. Entendi. Então, o graduando faz o básico da engenharia normal, né? Cálculo, física, e aí ele se aprofunda nessa parte técnica de madeira, né? De secagem, de painéis, né? Serrarias, né? Exatamente, professor, é isso. Basicamente isso. Uma demanda bastante interessante para esse tipo de profissional, né? Professor, e eu queria abordar um outro assunto, aproveitando que o senhor é também professor da disciplina de biodegradação e preservação da madeira, né? Houve um tempo em que esse procedimento de tratar quimicamente a madeira, ele era muito associado a riscos ambientais, né? Pelo fato de alguns produtos serem muito tóxicos, né? Ou então
quando mal acondicionados, descartados, haver aquele risco de contaminação do solo, do lençol freático, né? Então, eu queria lhe perguntar assim, como que se situa, como é que está essa questão atualmente, se houve desenvolvimento de produtos mais eficazes, menos agressivos ao meio ambiente. A indústria se voltou para essa questão da conservação, da manutenção do status do meio ambiente? Interessante, professor Francisco. Esse é um debate bem pertinente aí na nossa área, né? E eu gosto sempre de falar que a questão do tratamento da madeira, né, o uso de produtos químicos no tratamento da madeira, é um processo extremamente dinâmico, né? A gente está num processo constante de evolução. Então, cada vez mais se busca produtos mais amigável ao meio ambiente, né? Ou seja, que impactam menos, que gerem, né, menos problemas ambientais, né? Então, é uma sequência de evoluções, né? A gente já utilizou, até de forma mundial, né, produtos que eram extremamente agressivos ao ambiente e eles vão sendo substituídos, né? Então, isso é muito dinâmico. A tendência bem nítida é de cada vez nós termos o uso de produtos mais amigáveis ao meio ambiente, né? E então essa busca continua, né? Hoje a gente tem alguns produtos aí que dominam o nosso mercado aqui no Brasil de madeira tratada e também no mundo, né? Aí começa uma série de avanços, de busca de outros produtos, e quando vê, esse produto é substituído, né? Então, é uma tendência, a gente tem acompanhado isso aí ao longo do século até, né, das últimas décadas, e tem às vezes momentos que alguns produtos dominam o mercado e em seguida, quando vê, né, passam a ser substituídos. Então, eu vejo dessa forma, eu acho que é um processo dinâmico. A gente está sempre buscando produtos mais adequados, de menos impacto ambiental. Há uma legislação aqui no país, né, com uma série de regramentos e procedimentos para a indústria do setor, e as empresas do nosso setor, claro, as empresas sérias, as empresas comprometidas, seguem, né, esses procedimentos, e isso minimiza ou diminui muito, né, qualquer tipo de processo que vá degradar o ambiente no momento da produção, né, quando está se tratando essa madeira, uma série de medidas, né, do controle dos resíduos das substâncias, gotejamentos, enfim, ter toda uma estrutura para minimizar isso, né. E depois, na condição de uso, né, geralmente, né, principalmente com os produtos que se tem utilizado, o impacto ambiental é muito menor, porque esse material fica fixado, né, na madeira e é difícil dele ser volatilizado ou lixiviado, né? Então, há uma possibilidade menor aí de impacto. Eu acredito, professor, e defendo muito isso, que a tendência nossa aqui do país é cada vez mais utilizar a madeira tratada, né? A gente tem que ter essa cultura de usar a madeira tratada, né? Porque a grande verdade é que as nossas madeiras de alta durabilidade, né, elas estão cada vez mais escassas. Em algumas regiões do país, a gente praticamente não tem mais a disponibilidade dela, né? Eu acho que a nossa riqueza toda se resume à região norte, né, com toda a sua ampla diversidade de espécies, enfim. Mas para fins comerciais mesmo, enfim, a gente tem poucas espécies com essa capacidade, né, e também a preocupação de ter um uso adequado, racional dessas espécies, né. Então, o tratamento é uma grande alternativa, porque os nossos estoques madeireiros, né, eu digo de floresta plantada, né, basicamente no país, são de espécies exóticas, de rápido crescimento, e elas são espécies de baixa durabilidade natural, né? Digo, por exemplo, espécies do gênero Pinus, espécies do gênero Eucalipto. Então, são espécies de baixa durabilidade natural. Então,
têm uma durabilidade muito curta, principalmente quando expostas aí a situações muito favoráveis à ação dos agentes xilófagos, né? Por exemplo, madeiras em contato com o solo, expostas às intempéries, né? Então, a durabilidade dessas madeiras sem tratamento é muito, muito reduzida, né? Um período muito curto. E lembrando também, eu mencionei florestas plantadas de rápido crescimento. Lembrando também que a gente acaba utilizando essa madeira de forma muito precoce, né? Essa madeira, na verdade, ela é constituída basicamente de lenho juvenil. Muitas vezes não chegou nem a formar o cerne, né? Então, além dela ser de baixa durabilidade, a gente está utilizando basicamente até alburno dessas madeiras, né? Então, obviamente, elas não vão durar. Então, por isso, a necessidade da gente ter o tratamento da madeira. Acho que isso é uma cultura que tem que ser desenvolvida no país, né? Até a gente tem visto algumas pequenas sinalizações do uso aí da madeira tratada na construção civil. Acredito que a madeira tem muito a contribuir na construção civil. E aqui no Brasil a gente pouco usa, né? A madeira é um material que é subutilizado dentro da construção civil, né? Eu digo pelas possibilidades que ela tem, né? E nesse aspecto a madeira tratada, sem dúvida alguma, potencializa e viabiliza, né, o uso dessa madeira. E só finalizando, professor, a respeito também disso, né, dessa questão mais ligada ao meio ambiente, eu acredito muito que a indústria química, ela tem evoluído muito, né, nas últimas décadas, tem apresentado uma série de soluções, de linhas, e na área de preservação da madeira, da mesma forma, né, cada vez mais teremos produtos aí que impactam menos o meio ambiente, mais específicos realmente aos agentes xilófagos, né, não com tanta abrangência aí de toxidez. E além disso, eu acho que tem outros, né, caminhos, por exemplo, eu imagino a nanotecnologia, por exemplo, como uma possibilidade aí futura para agregar aí na área de preservação da madeira, com novas alternativas, assim como ela já tem estabelecido em outros setores, e outras técnicas também, né? Então, tudo isso é muito dinâmico e as tecnologias vão nos apresentando outras alternativas, né, de como conseguir prolongar a vida útil da madeira, que eu acho que essa é a grande questão, né, para a gente conseguir aproveitar com maior eficiência a madeira, né, esse material tão nobre. Então a gente tem que conseguir aí estabelecer estratégias tecnológicas para ter uma vida mais longa, né, compatível, comparável com de outros materiais aí que muitas vezes acabam substituindo a madeira justamente por esse aspecto, sendo que a madeira tem superioridade em vários outros quesitos, né, quando comparada com esses produtos, com esses outros materiais. Acho que era mais ou menos isso, professor Francisco. Não sei se atendia não, perfeito, isso. Perfeito. E termina sendo que o tratamento da madeira, o tratamento químico, ele acaba prolongando a vida útil daquelas peças, né? E claro que isso vai impactar de forma positiva, né, na retirada de novas árvores, porque se aquelas peças duram mais, eu não preciso comprar madeira para repor, né, se for uma construção, se for uma casa, se for, né, uma cerca, aquilo vai durar mais e, claro, eu vou acessar menos a floresta, né? Eu acho que essa equação é que as pessoas que criticam a preservação têm que levar em consideração, né? Que é o grande benefício é esse, né? E como o senhor falou, claro. Existe o regramento, existe a legislação que é muito bem feita em alguns aspectos, né? Para essa questão de descarte das embalagens, né? Daquele resíduo de produtos que vão ser usados para tratamento da madeira, né? Então, a legislação existe, é uma questão como o senhor falou, de empresas que trabalhem de forma séria com isso, né? Acho que é um caminho realmente que a gente tem que ampliar e acredito que exatamente com essas novas tecnologias aí nós vamos ter grandes possibilidades aí de maximizar esse uso de madeira tratada, que no Brasil ainda é bem incipiente, né? Eu acho que isso a gente não tem essa cultura, né, professor Francisco, do uso da madeira tratada, né?
Tem muita, acho que até desinformação, né? E tem alguns momentos que o setor ganha algum espaço e a gente tem quando ingressa, né, um produto novo, como digo, a madeira tratada, ela não é nova, né? Mas para algumas finalidades, principalmente para a construção civil, ela é mais recente o uso dela, né? E eu percebo que a gente sofre muito, o nosso setor, basicamente por empresas aventureiras, que na verdade não são do setor, né? E acabam não cumprindo os procedimentos adequados, enfim, fazendo todo o processo de forma adequada, e aí geram, consequentemente, um produto de baixa qualidade. E aí isso acaba caindo no descrédito, né, da sociedade, dos usuários, né, porque às vezes ele adquiriu uma madeira, né, que é vendida como madeira tratada, mas na verdade ela não foi tratada de forma adequada, ela não está tratada, né, de forma adequada, e aí o mercado recebe isso como um descrédito, né? Essa madeira tratada não funciona, eu coloquei lá e ela durou a mesma coisa que uma madeira sem tratamento. Mas na verdade é que essa empresa não era séria, não era uma empresa confiável, e a gente tem observado isso, né? O nosso setor, ele tem empresas tradicionais que estão há muito tempo aí no mercado, que cumprem todas as determinações e as normas, né, de qualidade, inclusive retenção, enfim, né, de todas as questões relacionadas ao bom procedimento industrial para produzir essa madeira tratada. Entretanto, tem se observado agora, principalmente nos últimos anos, o surgimento aí de algumas empresas que, na verdade, não eram do setor e acabam gerando esse descrédito para o nosso produto, né? Então, a construção civil, às vezes, observa com uma certa desconfiança, né? Mas não é a questão da madeira tratada em si, é porque ela foi mal tratada, né? Não foram realizados de forma correta os procedimentos, e, consequentemente, ela não tem, né, aquela durabilidade esperada, né? Então, eu acho que é importante também isso de se observar, né, realmente as empresas sérias que trabalham dentro das normas e que fazem todos os procedimentos adequados, porque senão a gente também acaba, né, comprometendo aí o nosso setor, né? Infelizmente tem acontecido isso. Aqui na região sul do país a gente tem tido algumas experiências assim e isso tem prejudicado muito o setor também, né? Principalmente nesse novo segmento que tem se aberto aí para a madeira tratada na construção civil, principalmente. Entendi. O senhor tem razão. Acaba desqualificando, né? As pessoas investem imaginando que vai ter um determinado retorno, né? E acaba, por conta da má condução desse tratamento, termina que se frustram, né? E acaba comprometendo o trabalho de todo mundo que está atuando de forma séria no mercado, né? Mas é isso. E professor, infelizmente a gente vai ter que concluir, né? Infelizmente, porque é uma conversa muito boa, muito agradável. E por último, eu queria me perguntar para aquelas pessoas que têm essa disposição, essa intenção, assistiram aqui a sua entrevista, conheceram um pouco mais sobre a engenharia industrial madeireira, se ela quiser entrar nessa área da tecnologia da madeira, eu queria saber, essa área é uma boa opção para quem vai tentar graduação agora, no próximo ano, seja pelo Enem, né, por uma outra forma de ingresso, é uma boa área para se trabalhar e também, mesmo para quem já tem formação superior, quer se especializar nessa área de tecnologia, o que o senhor diria para essas pessoas? Que conselho que o senhor diria? É uma boa área? Olha, professor Francisco, eu sou um pouco suspeito para falar, né? Mas eu acredito muito na nossa área. Acho que o setor produtivo madeireiro aqui no Brasil, ele tem é muito promissor, né? Nós vivemos aí num país que tem uma vocação florestal madeireira, né? E por fim acaba até sendo pouco
explorado, né? A gente tem que usar esse nosso recurso de forma mais racional, mais eficiente. Então, a gente tem aí um cenário muito favorável nesse sentido para os profissionais ingressarem aí no mercado, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma indústria, um setor madeireiro consolidado, né, em vários segmentos, e tem a madeira é um material que ela tem muita potencialidade, né? Embora a gente ouça, né, algumas vezes comentários que eu acho completamente desalinhados, né, criticando a madeira ou coisas do tipo, pelo contrário, né, a madeira cada vez mais me parece ser um material adequado, né, por ser sustentável, por ser um recurso natural que pode ser um recurso renovável, né, que tem essa característica diferente de outros tantos materiais aí que são de origem aí do petróleo, de outras fontes, né, que são muitas vezes problemas ambientais aí, né, não só no momento da sua industrialização, mas depois, né, o resíduo, né, todas essas questões ambientais. Então a madeira, ela tem total, né, capacidade de cada vez mais estar inserida no dia a dia das pessoas, né? A gente sabe dessa capacidade da madeira. E por trás disso, né, obviamente, tem que ter uma indústria para dar conta desses objetos, desses materiais, desses produtos, né? E aí esse mercado, né, carece de engenheiros que tenham o conhecimento da matéria-prima também. Porque o que a gente é comum aqui no Brasil, né, a gente tem profissionais muito qualificados que conhecem muito bem o processo de industrialização e muitas vezes, na sua formação, eles não têm, né, um conhecimento mais aprofundado da matéria-prima madeira, que é um material formidável e fascinante, né? E claro, né, professor Francisco, extremamente complexo, né? Um material heterogêneo, anisotrópico, higroscópico, né? Então ele causa uma série de desafios aí, né? Para a gente tem que conhecer realmente a fundo, né? Por isso que eu acho que a carreira do engenheiro industrial madeireiro ou de qualquer outro profissional aí que tenha na sua formação essa ênfase na madeira, é um profissional que tem muitas possibilidades no mercado, né? E claro que a gente, né, como o nosso setor, como todos os demais, a gente, né, segue também os ciclos econômicos, os momentos, né? E teve períodos aí que eram de extremo crescimento na nossa indústria. Hoje em dia, a gente agora, enfim, com esse cenário que a gente se encontra agora, alguns setores se retraíram, outros, né? O próprio setor moveleiro teve um avanço. Então, acho que sempre tem possibilidades e claro, né? Uma coisa como qualquer outra área ou qualquer outra profissão tem que se gostar do que se faz, né? Talvez a pessoa tem que gostar de madeira, tem que gostar desse segmento. E eu falo muitas vezes para meus alunos que eles também têm que dar a chance, né, de conhecer a nossa área. Eu acho que a nossa área é fascinante. E às vezes, no ímpeto do imediatismo, assim, as pessoas acabam não se aprofundando um pouco, não buscando mais o conhecimento, né, sobre o assunto tecnologia da madeira, e aí não se interessam, né? Tem que entender melhor e aí certamente vai vislumbrar aí todas essas possibilidades e é uma área que traz aí muita satisfação profissional, né? Claro que isso, né, não é cada um, né, tem que se trilhar, tem que buscar suas oportunidades, né? Como qualquer outra carreira, qualquer outra área, as coisas não acontecem assim ao acaso, né? A gente tem que se formar, tem que buscar as oportunidades, tem que se qualificar e certamente esse profissional com esse perfil, né, diferenciado vai ter um mercado de trabalho bem favorável a ele, né? Inclusive, né, o nosso setor tem carência de profissionais hoje
com esse grau aí de qualificação, né? A gente escuta, ouve aí as empresas, às vezes, brigando por profissionais que a gente não tem no mercado, né? E claro que isso, né? Por exemplo, tem uma indústria e eu preciso do engenheiro para assumir um cargo de gerência industrial numa empresa, de qualquer uma do nosso setor, eu garanto que vai ter dificuldade de achar, né, esse profissional. Então, a gente tem que temos, né? Então, eu acho que é uma formação bem promissora. É um mercado que dá essa possibilidade, não é um mercado saturado, no meu entendimento. Eu acho que o engenheiro industrial madeireiro ou outro profissional da engenharia que se especialize na área, que busque aí, acho que tem uma possibilidade bem interessante de se colocar com um bom reconhecimento e ter uma satisfação profissional, né, acima de qualquer coisa. Ele, de toda forma, é o caminho de todo profissional, né? Ele tem que ter a dedicação, gostar, né? Fazer a parte dele e crescer na profissão. Bom, eu gostaria de finalizar também lembrando que o professor Leonardo mantém um podcast bastante interessante para você que segue a gente aqui no canal e quiser aperfeiçoar o seu conhecimento na área de tecnologia da madeira. Ele é o autor de uma iniciativa muito fácil de ser digerida, porque são áudios, você dirigindo no carro você ouve, no celular você ouve. Eu queria que o senhor falasse para nós aí, eu vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo para quem quiser acessar. Professor Francisco, muito obrigado também pelo espaço. Eu acho que são essas novas mídias aí, novas realidades que a gente vai se inserindo, né? Então a gente tem um projeto de ensino que tem uma abordagem aí com a elaboração de podcasts sobre biodegradação da madeira. E depois disponibilizo aí o nosso link, vai ser uma satisfação aí tá recebendo também aí o pessoal. São pequenos áudios com conversas com profissionais, professores da área de biodegradação da madeira, e eu acho que pode ser também aí uma interessante fonte aí de conhecimento para a nossa área. Então, convido vocês a fazerem parte aí acessarem aí também essa oportunidade do nosso podcast de biodegradação da madeira, e em breve estaremos lançando aí os podcasts sobre secagem da madeira também. Bacana, professor. Parabéns, então. Bom, professor, eu só tenho a lhe agradecer. Uma conversa muito bacana. A gente sempre que se encontra, né, troca muitas ideias aí. Eu tenho muito a lhe agradecer aí por ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui em plena pandemia e nós termos aí uma conversa, né, expansiva para todo o pessoal aí que nos segue e esclarecedora em relação a questões aí do curso, né, principalmente para quem deseja ingressar nessa profissão. Então, eu só tenho a lhe agradecer e a todas as pessoas aí que nos assistiram. Se quiserem enviar perguntas, né, a gente repassa para o professor Leonardo depois. E, enfim, é isso. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado mesmo. Parabéns aí pela atuação no curso lá em Pelotas. Professor Francisco, me despeço aqui, agradecendo da mesma forma. Para mim é uma grande satisfação. Nós, eu acho que que atuamos aí na área da tecnologia da madeira, enfim, eu sempre recebo com grande entusiasmo aí estar conversando sobre o tema que a gente se dedica e tanto gosta, né? Então, espero ter contribuído. Para mim foi uma grande honra estar participando do canal Conhecendo a Madeira, que eu acho que é um veículo formidável aí de divulgação para a nossa área. Então, aproveito para lhe parabenizar aí mais uma vez pelo canal e mais uma vez agradecer pelo convite. E estou sempre à disposição, professor. Qualquer demanda que tiver aí que eu possa contribuir, a gente está sempre à disposição. Um grande abraço a todos aí que estão assistindo e muito obrigado aí pela agradável conversa, professor. Ok, professor. Muito obrigado, hein? Grande abraço para todos nós aí. Tchau, tchau.